Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha muito importante. Hoje a gente vai falar de dois temas que são essenciais dentro da física: velocidade e aceleração. Porém, como esses dois conceitos nos lembra movimento e repouso, estão intimamente relacionados a esses dois conceitos de movimento e repouso, é bom que a gente diga inicialmente que esses conceitos de movimento e repouso são conceitos relativos, não são conceitos absolutos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando um automóvel está em movimento para mim, não quer dizer que aquele automóvel esteja em movimento para você. Quando uma cadeira está em repouso para mim, não quer dizer que aquela cadeira esteja em repouso para você. Não entendi, professor? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que existe uma cadeira ao seu lado. Obviamente, essa cadeira está em repouso para você. Ela está parada para você. Mas imaginemos que existisse um outro observador no Sol, olhando para essa cadeira. Ora, como a cadeira está na Terra e a Terra gira em torno do Sol, é claro que essa cadeira, para esse observador localizado no Sol, está em movimento. Então, apesar da cadeira estar em repouso para você, para este segundo observador, ela estará em movimento. Por isso que a gente diz que o conceito de movimento ou de repouso é relativo. Depende do ponto de vista de quem está observando o fenômeno. Ou como a física diz, depende do referencial. Então é importante você entender que quando o universo foi criado, subjacente a isso, ou seja, por trás desse fenômeno, existe o conceito básico de que tudo se move. A Terra e os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol. O nosso Sol, junto com a corte de planetas, gira em torno do centro da nossa galáxia. A nossa galáxia, juntamente com outras galáxias, giram em torno do centro do nosso aglomerado de galáxias e assim sucessivamente. Beleza? Então, tudo se move no universo, apesar do conceito de movimento ser sempre relativo, como dizia Galileu, nada é absoluto. Dito isto, agora vamos falar um pouquinho sobre velocidade e aceleração. Bom, para falarmos em velocidade, é importante você entender que ela é uma grandeza que tem por finalidade medir o quão rapidamente um corpo se move. E é importante também você entender que esse conceito de velocidade pode se dividir em dois. Nós temos a velocidade instantânea e nós temos a velocidade média. O que seria a velocidade instantânea? Seria aquela velocidade instante a instante, momento a momento, desenvolvido, por exemplo, por um carro ao longo de sua trajetória. É aquela medida pelo velocímetro do nosso carro. Então, quando você aperta ou pisa o acelerador do carro ou pisa no freio, instantaneamente o velocímetro indica, momento a momento, instante a instante, a velocidade do carro. Aquela velocidade que o velocímetro registra é chamada de velocidade instantânea. Porém, existe o outro conceito de velocidade, que é o conceito de velocidade média. Para nós calcularmos a velocidade média matematicamente, existe aquela famosa expressão que diz que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Exemplo. Vamos imaginar que você foi de uma cidade A à cidade B, distante 320 km, em 4 horas. Se você pegar 320 km e dividir por 4 horas, você encontrará 80 km por hora. Essa foi a velocidade média desenvolvida pelo automóvel ao longo dessa trajetória, que não é a mesma coisa que a velocidade instantânea. Por quê, Marcelo? Porque quando você calcula a velocidade média de 80 km por hora, ela não te dá nenhuma informação sobre qual foi a velocidade do carro instante a instante. Então, houve momento dentro daquela trajetória em que o carro fez uma velocidade maior que 80 km por hora, desenvolveu uma velocidade igual a 80 km por hora, menor que 80 km por hora, às vezes parou para abastecer, às vezes parou para trocar um pneu, às vezes parou para se alimentar, mas o 80 km por hora não te informa nada disso. Então a velocidade momento a momento, o conceito de velocidade média não te informa. Então, para o cálculo da velocidade média, basta você saber o quanto o carro andou e em quanto tempo. Divide-se e encontra-se o valor.
Notem que isso é totalmente diferente da velocidade instantânea. Então, quando se fala em velocidade, a gente tem que separar bem isso na nossa cabeça. Velocidade média e velocidade instantânea. Ficou claro, galera? Agora vamos falar um pouquinho sobre a aceleração. Essa é uma grandeza ultra importante dentro da física, porque ela vai alicerçar vários fenômenos que virão lá na frente e eu vou explicar para vocês. Mas é fácil. Quando que a gente diz que um corpo tem uma aceleração, que pode ser positiva ou negativa? Sempre que a velocidade dele variar no decorrer do tempo. Então, quando a velocidade de um corpo aumenta ou quando a velocidade de um corpo diminui, a gente diz que aquele corpo tem uma aceleração. Se o valor da velocidade aumenta com o passar do tempo, essa aceleração vai ser positiva. Se o valor da velocidade diminui com o passar do tempo, essa aceleração será negativa. Mas notem, a aceleração negativa não existe no nosso dia a dia, é apenas uma convenção que a física usa para expressar o fato de que a velocidade de um corpo está diminuindo. Então, para a física, se a velocidade aumenta num certo intervalo de tempo, aceleração positiva. Se ela diminui, aceleração negativa. É por isso que a gente define matematicamente a aceleração como a razão entre, então quando eu falo razão é divisão, a razão entre variação de velocidade e variação de tempo. Se você sabe que a velocidade de um automóvel aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos, 10 por 2, 5. Significa que a aceleração desse automóvel é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente diz que a aceleração média, e lá vem o conceito de média de novo, porque tem ΔT na forma. Se a gente diz que a aceleração média de um corpo é 5 metros por segundo ao quadrado, então você já tem que ter em mente que sua velocidade aumenta, em média, 5 metros por segundo a cada segundo. Beleza? Então, o que você tem que associar ao conceito de aceleração? Variação de velocidade. Olhou para um corpo, viu que a velocidade dele está variando, você já sabe que aquele corpo está dotado de aceleração. Quer seja aceleração positiva ou aceleração negativa. A física chama a aceleração negativa de desaceleração. É a mesma coisa. Desaceleração ou aceleração negativa são sinônimos. Beleza, galera? Então, velocidade é uma coisa, a aceleração é outra. Para você definir velocidade, tem que ter variação de posição, ou seja, você tem que se deslocar num certo tempo para a gente calcular essa grandeza chamada velocidade. A aceleração não, a velocidade tem que variar num certo intervalo de tempo. Show? Agora vamos falar sobre uma aceleração que é muito importante, que foi muito estudada por Galileu, que é a famosa aceleração da gravidade. O que é a aceleração da gravidade e como ela surge? Bom, todo mundo já ouviu falar da famosa força gravitacional ou força da gravidade. Essa é a força com que o planeta puxa todos os corpos para o seu centro. Então, quando você abandona um corpo do alto de um prédio ou quando você salta de uma escada e você diz que vai para baixo, na realidade, fisicamente, o que está acontecendo é a Terra, nosso planeta, está te puxando para o seu centro. E como ela está fazendo uma força, nós vimos na aula anterior, ela impõe uma aceleração a esse corpo. Então, todo corpo, quando cai na ausência de resistência do ar, né? Quando você não encontra nenhum tipo de resistência, por exemplo, a resistência do ar, quando a gente fala na física que a queda foi no vácuo, essa queda nós chamamos de queda livre. Então, se você abandona um corpo numa região evacuada, onde não há presença de nenhuma matéria, não há presença de ar, por exemplo, que possa oferecer alguma resistência, quando você o abandona, ele cai com uma aceleração constante, que nós chamamos de aceleração da gravidade, e é representada pela letra G. E esse valor de G, nas proximidades da superfície do planeta, é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Na realidade, 9,8, mas a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso, Marcelo? Significa que se você abandonar um corpo no vácuo, repito, isso é muito importante. Então, quando você abandona um corpo na ausência de resistência do ar, ele vai cair com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, sua velocidade vai aumentar em média 10 metros por segundo a cada segundo. Então, a cada segundo de queda, sua velocidade sofrerá um acréscimo de 10 metros por segundo. Exemplo, abandonei.
Um segundo depois, a velocidade dele é 10 metros por segundo, 2 segundos depois 20, 3 segundos depois 30 metros por segundo, 4 segundos depois 40 metros por segundo e assim sucessivamente até ele tocar no solo. É importante você notar que quando Galileu fez esse experimento no século XVI, ele notou algo bem interessante, que essa aceleração de queda independia da massa dos corpos. Então não importava se você abandonava uma pena ou se você abandonava um caminhão. Desde que essa queda se desse no vácuo, ambos cairiam com a mesma aceleração, ou seja, ambos atingiriam o solo no mesmo instante. Olha que coisa interessante. Lembrando que isso só ocorre em queda livre, ou seja, uma queda de um corpo na ausência de qualquer tipo de resistência. Óbvio que se você abandonar uma pena e uma moeda no ar, claramente a moeda vai chegar primeiramente no solo que a pena, porque aí já há influência do meio, que é o ar, na queda desse objeto, quer seja a moeda, quer seja a pena. Então o formato do objeto já vai ser interessante, já vai importar para o fenômeno, o peso do objeto já vai importar para o fenômeno. Então Galileu, quando estudou a queda dos corpos, ele o fez na época dele usando planos inclinados, porque quando você faz um objeto escorregar ao longo do plano inclinado, ele o faz mais lentamente. Então é mais fácil de você estudar o desenrolar do fenômeno, a descida daquele corpo, né? Dá para você acompanhar mais claramente. E Galileu também notou que à medida que você ia inclinando esse corpo, a aceleração do corpo ia sendo cada vez maior, fazendo com que ele atingisse o solo num tempo cada vez menor. Até que ele concluiu o que nós sabemos hoje. Se esse plano estivesse na vertical, o tempo gasto por esse corpo para atingir o solo seria mínimo e sua aceleração seria máxima. Máxima igual a quanto? A nossa aceleração da gravidade, já que nós estamos diante de uma queda livre, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo entendeu até aqui, galera? Então a aceleração da gravidade é importante. Aí você poderia perguntar, professor, tranquilo, mas isso para quem abandona um corpo. E se eu jogar esse corpo para cima? O que vai acontecer? Ora, eu já expliquei para você. Se você lança um corpo para cima, quando ele sai da sua mão e você sabe que a Terra o atrai puxando para o seu centro, é claro que à medida que o corpo vai subindo, sua velocidade vai diminuindo, até que ele vai atingir uma altura máxima, vai parar e vai voltar. Então esse movimento retardado dele durante a subida só acontece por conta dessa ação chamada força gravitacional que é imposta pela Terra. O que aconteceria também com você quando você salta para cima. Então quando você salta, a tua velocidade diminui, atinge o valor de zero na altura máxima e você retorna por conta da ação dessa força chamada força da gravidade, força gravitacional ou como nós vamos chamar lá na frente, força-peso. Tudo é a mesma coisa. Óbvio que essa aceleração da gravidade é aproximadamente 10 no nosso planeta. Se você for para a Lua e para outros planetas, são outros valores de aceleração da gravidade. Porque quem impõe essa aceleração é o astro, é o planeta. Então, se você está na Lua, a gravidade já não é 9,8, a gravidade já é 1,6. E assim sucessivamente. Então, para cada astro do nosso universo, você vai ter um valor de aceleração de queda diferente, já que essa aceleração é imposta pelo planeta onde o fenômeno está acontecendo. Galera, tudo beleza? Espero que vocês tenham entendido o conceito de velocidade, aceleração e aceleração da gravidade. Em outras aulas, a gente vai explorar a segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Beleza? Qualquer dúvida é só postar e eu respondo no próximo vídeo. Um abraço e beijo no coração. Fui!